Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, alinhando também a nossa vida, alinhando-nos com o tempo de Deus, o Cronos do Senhor, o Kairos do Senhor, compreendendo o que a Palavra de Deus nos diz para este tempo tão especial. Compreendendo que a Palavra de Deus, ela não somente é a verdade, não somente nos traz a verdade, mas ela abre para nós o futuro à nossa frente. Isto mesmo. E no programa de hoje, nós conversaremos sobre um tema muitíssimo importante, sobre o poder da Palavra de Deus. Essa palavra é poderosa? Esse poder para quê? O que pode acontecer? O que a Palavra de Deus pode fazer como poder, como dínamos na história da humanidade? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir Deus. O Senhor vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a Palavra de Deus ela é tão importante. Nós sabemos que ela é vida, nós sabemos que o Senhor Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Esta Palavra de Deus, ela é poderosa e nós vamos ver que o Senhor faz infinitamente mais, muito além do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Vamos ver o que a Palavra diz a respeito da Escritura. No Salmo 19, do verso 7 ao 11, nós lemos assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Ah, que coisa tão linda é a Palavra de Deus. Este Salmo 19 nos fala exatamente como nós podemos ter a revelação de Deus, como Deus se revela. E começa dizendo: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa para outro dia, uma noite mostra conhecimento para outra noite. Não há linguagem, não há palavras, no entanto se ouve a sua voz até os confins da terra. Ou seja, Deus se revela, Deus revela a sua grandeza, Deus revela o seu poder através das obras criadas. Ao olharmos para o céu, ao olharmos as estrelas, ao olharmos o universo, ao olharmos as galáxias, nós percebemos a grandeza do nosso Deus e os seus atributos tão perfeitos. Sim, nós podemos ver isso. Nós podemos contemplar nas obras de Deus, desde uma pequenina flor, a um peixinho, a um grande elefante, um tigre, as nuvens nos céus. Nós podemos ver a perfeição de Deus, a sua glória revelada, estampada de uma maneira muito linda no que podemos dizer o livro das obras de Deus. Sim, podemos ler a sua glória, podemos ler a grandeza e a sabedoria deste Deus maravilhoso em tudo aquilo que Ele criou. Mas, logo em seguida, esse Salmo de Davi começa a falar sobre a Palavra de Deus. E neste segundo livro, nós podemos ver a revelação do Senhor nas Escrituras sagradas. Então, o salmista diz: a lei do Senhor é perfeita. Não há falhas nas Escrituras. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A finalidade dela é exatamente esta, de restaurar
a nossa alma, de trazer alegria, trazer a paz, colocar as coisas no lugar. Às vezes nós estamos tão preocupados, às vezes estamos tão angustiados, às vezes estamos desnorteados, não sabemos o que fazer, para onde ir, o que escolher. Então buscamos na palavra de Deus que a nossa alma descanse. Buscamos na palavra de Deus a direção. E aqui diz a palavra, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A sabedoria nós vemos em pessoas que são analfabetas, mas creem na palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus e são sábios. Têm palavras sábias, têm uma vida sábia, têm uma vida bonita, apesar de nem saber falar tão bem o nosso português. Porque o testemunho do Senhor é fiel. O que está escrito aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, tem um carimbo de fidelidade. Deus é fiel em todas as suas promessas. E por causa da fidelidade de Deus, os simples podem ter sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. É isso, contemplamos a palavra de Deus e temos alegria, porque podemos confiar. Traz alegria, mesmo que possamos passar por momentos difíceis, por momentos de trevas, por momentos de provas, por momentos de lutas. O que acontece conosco é que nós podemos ter alegria na esperança proposta. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Nós podemos ver com clareza todas as coisas, porque o mandamento do Senhor é puro. Então, este texto todo vai nos dizendo isso, que o temor do Senhor é límpido, os juízos do Senhor são verdadeiros e são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Isso mesmo, a palavra do Senhor não apenas é doce, agradável, mas ela traz energia, vigor, saúde, vida, ânimo. Além disso, diz a palavra, por ele se admoesta o teu servo e em os guardar a grande recompensa. Quando nós guardamos a palavra de Deus, nós experimentamos a esperança proposta, segura e firme, como âncora da alma. Isso mesmo, nós temos segurança na vida, caminhamos em segurança quando caminhamos na palavra de Deus. Mas, por causa disso, por causa de todas essas maravilhas da palavra, nós vamos ver que a Bíblia foi um livro muitíssimo perseguido. Houve muita perseguição. Hoje, para termos a Bíblia em nossas mãos, nós experimentamos e nós vimos na história muitos homens, mulheres, famílias sendo martirizados, indo para as fogueiras, perseguidos por traduzirem a Bíblia para a língua do povo, por trazerem as Escrituras para que as pessoas pudessem entender e pudessem ter acesso a esta palavra maravilhosa. Hoje, se nós temos a Bíblia em português, nós podemos louvar a Deus e agradecer por vidas que se deram, para que nós assim pudéssemos tê-las. Nós vemos que cerca de 167 a.C., o rei Antíoco Epifânio queria obrigar os judeus a se converter à religião grega. Ele mandou destruir todas as cópias das Escrituras hebraicas, o que hoje é conhecido como o Velho Testamento. Então, Antíoco Epifânio, que governa ali aquela região da Judéia, depois de Alexandre o Grande, então mandou destruir as Escrituras. Os enviados desse rei rasgavam e queimavam os rolos da lei, onde quer que os achassem, e matavam aqueles que liam esses rolos em busca de força e de consolo. Perseguição. Quando veio o Império Macedônico à Judéia.
nós vamos ver que a perseguição na Idade Média, alguns líderes católicos se irritaram porque membros comuns da igreja estavam pregando a Bíblia, em vez de ensinar as doutrinas da igreja. Rotularam de hereges ou rebeldes qualquer pessoa comum que possuísse livros da Bíblia, a não ser os Salmos em latim. Apenas os Salmos podiam ser lidos pelo povo. É interessante que a Bíblia foi escrita não para apenas a classe dos sacerdotes, dos líderes, dos pastores, dos pregadores, mas a Bíblia foi escrita para todo o povo. A Bíblia foi escrita para que todos tivessem acesso à palavra de Deus. O nosso Deus, este Deus sábio, este Deus eterno, este Deus fiel, este Deus de amor, nos deu as Escrituras para que todos, ricos e pobres, grandes e pequenos, cultos e incultos, todos pudessem ter acesso à vontade de Deus, à palavra de Deus. Nós vimos então que na Idade Média, homens como Wycliffe, John Huss, William Tyndale e tantos outros deram as suas vidas ali em fogueiras, simplesmente por traduzirem as Escrituras. Ao traduzirem a Bíblia para o alemão, para o inglês, foram mortos, muitos. Houve uma perseguição tão grande e fogueiras foram preparadas de Bíblias traduzidas para a língua do povo. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser destruída, ela não pode ser queimada, ela não pode desaparecer. Esse livro é único, é o maior best-seller entre todos os livros da humanidade. É o livro que mais tem sido traduzido para os idiomas os mais variados, a Bíblia Sagrada. E muitos dizem assim, não, a Bíblia é um livro de judeu, escrito para os judeus, e não tem nada a ver com o nosso tempo. Absolutamente. A Bíblia é um livro que ultrapassa o tempo, ultrapassa, e é o único livro sobre a face da terra que tem a nossa origem, como o homem surgiu, como surgiu a primeira família, como surgiram os idiomas, como surgiram as nações, como surgiu a nação de Israel, por exemplo, como entrou o pecado no mundo e como Deus trouxe a solução para o ser humano. E é o único livro que nos fala do futuro, o futuro da humanidade, o futuro do planeta Terra, o futuro dos homens, a Bíblia Sagrada. E a própria Bíblia, ela se compara como uma espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados, afiada. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 4, o verso 12 e o 13. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifestada em sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A Bíblia, ela vai muito além de onde qualquer outro livro possa entrar. Você lê um livro de literatura, poesia, contos, história, aquele livro vai entrar na sua mente, mas a palavra de Deus, ela entra no seu espírito, ela entra dentro de nós, ela vem fazer parte do nosso espírito e ela fica aí colocada, guardada, indelével, eterna dentro de nós. Já compartilhamos a respeito de um pastor, Richard Wurmbrand,
da Rússia. Ele foi preso no tempo da Cortina de Ferro, da Rússia comunista. Ele foi preso e torturado. O seu livro tem o título Torturado por Amor a Cristo. E ele conta como foi para uma cela onde ele passaria pela lavagem cerebral. Naquela cela ali, aquela solitária, tudo escuro, não tinha luz. Ele não sabia se era dia, se era noite. Recebia o alimento, mas ele não sabia que horas eram. E havia constantemente um áudio ali dentro daquela cela. Ele ouvia constantemente palavras assim: Deus não existe, o comunismo é que é bom. Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe, o comunismo é que é bom, o comunismo é bom, Deus não existe. Dia e noite na cabeça dele. Tiraram o pastor Richard daquela cela, daquela lavagem cerebral, e lhe perguntaram os soldados, aqueles seus torturadores, se podemos dizer assim, qual é o seu nome? Ele não se lembrava. Quantos anos você tem? Ele não sabia. Você é casado? Tem filhos? Ele não se lembrava. Não se lembrava de nada, nada, nada. Eles disseram, Deus não existe. E ele respondeu, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eles ficaram assustados. Como assim? Ele esqueceu tudo. Ele não tinha nada na sua mente, na sua memória. Como ele podia estar com textos da Bíblia depois de uma lavagem cerebral? Exatamente por isso. A lavagem cerebral limpa a mente, mas não vai aonde está o espírito. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz e ela vai penetrando até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus, ela é fogo e martelo. Está escrito em Jeremias, capítulo 23, verso 29, diz assim, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Ora, a palavra de Deus é fogo, ela queima, ela destrói, ela tira ou ela incendeia todo o mal, destrói, ela separa o precioso do vil e ela refina o nosso interior, deixando-nos um caráter limpo, um caráter puro, porque a palavra de Deus é fogo. Quantas vezes estamos lendo a palavra de Deus e sentimos aquele calor dentro de nós, é o calor da presença do Espírito Santo. A palavra de Deus é fogo e é martelo que esmiuça a penha. Você já viu alguém quebrando pedras numa pedreira? Ele bate com a marreta uma vez, a pedra nem se mexe. E 2, e 3, e muito peso ali em cima, e 20 vezes... De repente, aquele grande bloco de pedra se parte em centenas de pedaços pequenos. O que aconteceu? Desde a primeira marretada, houve uma rachadura interior. Assim também a palavra de Deus no coração humano. Às vezes, pessoas que têm um coração de pedra não se dobram à palavra de Deus, não se dobram às coisas de Deus. Mas, de repente, ela se quebra completamente. A palavra vai minando, quebrando por dentro. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é leite materno. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, de 1 e 2, diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Esse primeiro leite, o colostro, ele tem dentro de si, na sua composição, a mãe passa para o filho seus anticorpos,
ela passa para o seu filho imunidade a tantas doenças. Ela passa para o seu filho proteção com relação às doenças. Por isso, a palavra de Deus nos diz que nós devemos desejar esta palavra, desejar nos alimentar dela e desejar não querer um pouquinho, mas como crianças recém-nascidas. O bebezinho, ele chora, ele grita, ele está com fome, ele deseja ardentemente o leite materno. Assim, nós devemos desejar a palavra de Deus. Desejar como crianças recém-nascidas, isso é, com todo ardor, com toda vontade, desejar este leite, desejar esta palavra. Para quê? Para que por ele, por esta palavra, pela Escritura Sagrada, nós possamos ir crescendo espiritualmente. Crescendo. Nós vamos ver que a palavra de Deus também, o Senhor nos diz em João 6:63, as palavras de Deus são espírito e vida. Espírito e vida. Jesus disse: o espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Por que Jesus disse isso? Porque um pouquinho antes, quando você lê o texto de João, Jesus havia dito que a sua carne era verdadeira comida e o seu sangue verdadeira bebida. Ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida em si mesmo. Uau! Os judeus ficaram escandalizados com essa palavra de Jesus. Vamos comer a sua carne? Vamos beber o seu sangue? Será que Jesus queria dizer isso? Venham aqui e me comam? Não. Venham aqui e bebam do meu sangue? Não, não é isso. Ele disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. É um simbolismo, é um significado. Alimentar-se de Jesus significa alimentar-se das suas palavras. Crer nas suas palavras. Crer naquilo que ele ensinou. E permitir que os seus ensinos façam parte da nossa vida. Beber do sangue de Jesus significa crer no seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Tomar posse do que este sacrifício fez por nós. Isto é vida, vida para nós. Quando nós cremos, quando nós contemplamos o Senhor, o seu sacrifício na cruz do Calvário em nosso lugar, nós cremos, nos arrependemos e dizemos: Jesus, eu creio em Ti. Sê Tu o meu Salvador. Como o ladrão que estava ali crucificado junto com ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no Teu reino. Ele compreendeu Jesus. Ele compreendeu aquele momento. Ele compreendeu pelo Espírito Santo que ele precisava tomar posse do que Jesus estava fazendo por ele e por toda a humanidade. Aquele homem ali na cruz teve um entendimento da vontade de Deus, compreendeu aquele momento em que as palavras do Senhor são espírito e vida. Também nós vamos ver que a inspiração, o valor e a utilidade das Escrituras. Paulo fala isso a Timóteo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Versículo 14 ao 17. Paulo diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tu, porém,
permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Timóteo era filho de mãe judia. Sua mãe, Eunice, sua avó, Lóide, ensinaram para Timóteo as sagradas letras, as sagradas escrituras. E Timóteo aprendeu, recebeu o ensino da sua mãe, da sua avó, e Paulo diz: você sabe o que você recebeu, porque as sagradas letras podem tornar-nos sábios para a salvação pela fé. Eu, você e todos os cristãos do mundo inteiro nos tornamos cristãos, nos tornamos filhos de Deus através do conhecimento das Escrituras, através da pregação da Palavra de Deus. Nós cremos na pregação da Palavra, nós cremos no que a Escritura nos diz, nós cremos no que Jesus ensinou. É isto que Paulo está falando para Timóteo. As Sagradas Escrituras podem tornar-te sábio para a salvação, ou seja, podem te dar o conhecimento do caminho da salvação. E a salvação é pela fé. Sim, nós cremos e pela fé nos tornamos filhos de Deus. E Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Gente, é maravilhoso saber que desde o Gênesis até o Apocalipse, nós temos ali a palavra de Deus inspirada, dada por Ele. É Deus falando conosco, é Deus se importando com o ser humano, é Deus trazendo transformação para o nosso coração. É Deus falando conosco. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Ensinar o bem, ensinar as coisas boas e certas e retas. Olha, quem não está na luz, está nas trevas. Quem não tem a luz do Senhor, não está com Deus. A pessoa nas trevas, ela acha que está muito bem. É aquilo que ela conhece. Ela não sabe nem aquilo em que tropeça. Mas quem está na luz pode ver claramente. A Escritura é útil para o ensino, ensinar o bem, ensinar as coisas boas. Ela é útil para a repreensão. Oh, não faça isso, não vá por este caminho, volte. Ela é útil para a correção. Aquele que caiu, você caiu, mas vamos levantar, vamos tornar ao caminho. Ela é útil para a educação na justiça, para caminhar no propósito de Deus, com uma vida bonita, reta, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer ser perfeito? Você quer estar habilitado para fazer o bem? Vamos orar então? Vamos. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu ouvi a Tua palavra, eu tenho lido a Tua palavra e eu confesso que eu creio em Tua palavra. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, que deu a sua vida por mim ali na cruz do Calvário. Eu entrego a Ti, Senhor, a minha vida, o meu coração, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu coloco em Tuas mãos. Ajuda-me a andar na Tua presença, a fazer a Tua vontade, a alegrar o Teu coração. Ajuda-me a ser perfeito em Cristo. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você possa amar as Escrituras e ver que essa Escritura tem o poder de ir até a nossa alma, de nos lavar, nos limpar, de ser alimento como leite materno, de limpar as nossas vidas.
Ame as Escrituras, ame ao Senhor. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus e alinhando os ponteiros da nossa vida diante do Senhor. Deus te abençoe.